Let's fall in love under the city lights. Let's fall in love while Eiffel Tower shines. Let's fall in love in the best scenario. Let's fall in Paris, love. Let's fall in Paris, love. Let's fall in Paris. Hoje eu queria comentar sobre uma decisão que eu tomei a partir de uma experiência inusitada que eu tive. A arte pode mudar nossa vida e eu tenho como provar. Há algumas semanas eu tava conversando com um amigo sobre algumas coisas que eu tinha produzido, umas músicas novas que eu tava fazendo, e ele ficou curioso pra ouvir. Fui lá nos arquivos das demos que eu tô produzindo, selecionei uma pra mandar pra ele, e isso foi provavelmente uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos meses. A letra da música é em inglês, então eu mandei a tradução para que ele pudesse ler enquanto ouvia a música, e isso desencadeou uma série de situações interessantes. A letra é a seguinte: estou envelhecendo, atropelando os super-heróis que começaram a desaparecer. Eles nos ensinaram a voar, que o céu é o limite, mas quando a gente cresce, a gente é delicado demais. Cuidado, Ícaro. Eu queria ser melhor, para dar aos meus pais um castelo para que vivam bem. Qual é o momento em que aprendemos a administrar a vida adulta? Growing older, running over. Superheroes will start to fade. They taught us to fly, to leave the sky. But when we grow, we're too delicate. I wish I was better to give my parents a better gift. So to leave it good was the moment we learned to run. And now A partir dessa letra, a partir da música, ele fez um comentário que desencadeou uma conversa muito profunda. É a gente se tocando que nossas expectativas talvez não passem disso. Expectativas. Porque às vezes o que faz a gente acordar é essa esperança que a gente vai conseguir chegar além de onde a gente está. Quando eu escrevi essa música, há um tempo já, eu estava pensando muito sobre a questão da expectativa, sobre a ideia que a gente cria sobre o que é a vida e que muitas vezes essa expectativa nem é nossa, mas sim o que a gente ouviu quando era criança, do que a gente imaginava que seria, com base naquilo que a gente absorvia dos adultos ao nosso redor. E que quando a gente cresce, a gente percebe que adulto é só uma criança que também cresceu. Ninguém sabe direito o que está fazendo. A gente só está tentando acertar. E aí ele comentou que a música acorda essa sensação de que talvez eu deveria ter feito diferente, talvez eu deveria ter tentado outra coisa, mas como fazer diferente se a gente não sabe qual que é o certo? E aqui começou uma conversa interessante sobre essa questão da expectativa, sobre a sensação desesperançosa que às vezes nos abraça. Ele comentou: quando a gente é criança, voar parece fácil, é só abrir as asas e deixar o vento levar. Aí a gente cresce e percebe que a gente é mais pesado que o ar. Ele começou a desabafar sobre o fato de estar vivendo uma situação muito parecida com essa que a música traz. Ele relembrou sobre ter se mudado do Nordeste para São Paulo, para que ele pudesse ser ator, mas que há 3 anos, que ele já estava em São Paulo, ele tentava e não conseguia sair do lugar. E que a comparação com o que a gente tem na mídia, de artistas muito novos que conseguem grande sucesso, com carreiras deslanchando e tal, é uma comparação muito desencorajadora, porque a gente se sente frustrado, terrível, como se a gente tivesse que ter tido o mesmo caminho. A questão é que a comparação sempre mata a gente. Mas é muito fácil se comparar com quem já chegou lá e se frustrar com isso. O que a gente esquece é que as réguas que medem o sucesso são diferentes para cada um. Primeiro, a gente precisa ter clareza do que é sucesso pra gente, de forma individual e de forma pessoal mesmo. Segundo, a comparação é um bicho muito cruel. O sucesso midiático nem sempre é verdadeiro. A gente nunca sabe também quais foram as vantagens e desvantagens que cada pessoa teve na sua trajetória. Tudo conta. Onde a pessoa nasceu, qual a história de vida dela, os obstáculos que ela teve que enfrentar. Tudo isso interfere nessa caminhada. Por isso é tão importante saber qual que é o nosso ideal de sucesso, porque ele tem que estar de acordo com a nossa caminhada. E por último,
Nossa arte é única e exclusivamente nossa, como eu comentei no vídeo anterior. Se você não assistiu, clica aqui. A nossa perspectiva sobre o mundo, ela é única, e a forma como a gente vai imprimir essa perspectiva através da arte também vai ser muito única. Então a caminhada que eu faço, que você faz, que o outro fez, são caminhadas diferentes que vão levar a lugares diferentes. No fim das contas, após essa conversa toda, esse meu amigo decidiu se inscrever em um curso de atuação. Ele tinha visto um curso, eu comentei sobre outro, porque eu também sou formado em teatro, mas ambos eram inviáveis para ele. Seja por conta de dinheiro, por conta do trajeto, do local, do horário. E parece que quando a gente alinha as ideias e as vontades, o universo, o destino, Deus, o que quer que seja, mostra o caminho. Um colega de trabalho dele ouviu a conversa dele com a chefe dele sobre a questão de horário para ele poder fazer o curso. E ele comentou sobre um curso que seria no dia da folga dele. Ele se inscreveu, ele foi ver como que era. O curso estava dentro das condições dele, de pagamento. É um lugar fácil para ele chegar. O curso acontece no dia da folga dele. Então parece que tudo encaixou. E eu sinto como se isso tudo tivesse sido engatilhado por conta da demo da música que eu escrevi e mandei pra ele ouvir. É claro que não foi só por causa da música, mas eu sinto como se ela tivesse tido um peso. Parece que ela foi o empurrãozinho que faltava pra ativar algumas coisas, pra desenrolar algumas coisas, sabe? A gente não se dá conta da força que a arte que a gente produz tem. Porque muitas vezes a gente não se depara com o público que recebe essa arte, o público que consome essa arte. Mas é muito interessante observar, acompanhar, ver esse desenrolar. É interessante a gente perceber a potência do impacto que ela pode causar nas pessoas. E foi por isso que eu decidi agora abrir aqui no canal o meu processo de criação do meu próximo projeto. Talvez seja um álbum, talvez seja um EP... Não sei ainda. Eu vou descobrir durante o processo e eu vou compartilhando aqui com você. Eu vou comentar sobre as músicas que eu já escrevi. Algumas delas já estão gravadas, mas não estão editadas. Algumas eu ainda nem gravei e eu posso mostrar um pouco do processo para gravar essas músicas. Algumas músicas eu sei que eu ainda vou escrever, porque eu ainda não tenho todas as músicas ou músicas suficientes para esse trabalho. Mas, no geral, nenhuma música ainda está pronta. Então vocês vão poder acompanhar esse processo e a gente vai poder discutir sobre aonde que essa arte está chegando. Eu acredito muito na força que a arte tem e acredito que o processo também faz parte dessa força de transformação. Se você ficou curioso para ouvir essa música, para saber um pouco mais dela, para acompanhar o processo de produção dessa e das próximas artes que eu vou fazer, se inscreve no canal, dá um like aqui no vídeo para acompanhar as nossas próximas aventuras. Até lá!